Olá, eu sou a Bia Amorim, eu sou coach de gestores do esporte e aqui no canal eu falo sobre gestão do esporte na prática do dia a dia. Eu quis gravar esse vídeo aqui para falar sobre a preparação para começar a empreender. A gente está vivendo um momento que está exigindo de muitas pessoas a criatividade e o empreendedorismo quase que por necessidade. Naturalmente, toda crise acaba impulsionando as pessoas a quererem empreender por causa da necessidade. E aí eu tenho recebido muitos comentários, tenho atendido clientes que estão nessa busca de abrir o próprio negócio, seja montando uma associação ou montando uma empresa privada. E aí eu gostaria de falar de alguns cuidados em relação à preparação que são importantes de serem tomados caso você esteja pensando em começar a empreender ou se você tem uma empresa que não está indo tão bem assim em termos de gestão. Existe um cenário muito comum que acontece. Eu tenho uma equipe esportiva ou eu dou aula de alguma coisa, eu exerço algum tipo de atividade na área do esporte e aí eu percebo que eu preciso me formalizar. Seja porque eu preciso começar a emitir nota fiscal, ou porque eu descobri que existem as leis de incentivo ao esporte e eu consigo angariar recursos, ou porque eu consigo angariar recursos de outras formas, eu preciso estabelecer um patrocínio, enfim. Eu descubro em algum momento que eu preciso me formalizar e ter um CNPJ. E aí, eu dou uma pesquisadinha assim por cima de como que faz para formalizar, assisto uns videozinhos da Bia aqui no canal, vejo passo a passo para poder montar minha associação. E aí, vou fazendo as coisas de uma maneira meio atropelada, pego uma informação aqui, converso com fulano ali, e aí eu decido que eu quero abrir a minha empresa e assim eu faço. Sem planejamento algum, mas eu simplesmente abro. Esse cenário é muito comum. E sabe qual é a consequência disso? Muitas empresas da área do esporte hoje estão passando problemas e dificuldades de gestão por falta de planejamento no início da sua formalização. E aí as contas acabam não conseguindo ser pagas, a pessoa precisa tirar dinheiro do próprio bolso para manter aquela empresa que ela tem, a documentação acaba não sendo enviada, os impostos acabam não sendo pagos, enfim. E sem contar falta de atendimento para os clientes, e aí começa a entrar numa bola de neve que fica muito difícil de sair. Como que eu sei disso? Porque eu já passei por isso e porque eu atendo muitos gestores que empreendem e que também estão passando por essas dificuldades. Então, o que a gente precisa é começar a ter cada vez mais consciência e falar mais dentro da nossa área, é que abrir uma empresa, seja ela associação ou empresa privada, significa se tornar, a pessoa que está abrindo, ela se torna um empresário e ela precisa ser capacitada para isso. A pessoa que empreende precisa ter conhecimento a respeito do empreendedorismo. Se você é formado em educação física, você não passou 4 ou 5 anos na faculdade estudando tudo o que você precisava para ser um bom profissional de educação física? Então, por que não estudar sobre o empreendedorismo? Por que não estudar alguns anos para poder se tornar um bom empresário também? Precisa ter esse estudo. Talvez você não vá fazer uma faculdade, não precisa ser uma faculdade de administração, nem ficar 4 ou 5 anos estudando sobre isso. Mas não ache que empreender ou abrir um negócio, por melhor que você seja na sua área técnica, vai ser o suficiente para você ser um bom empresário. Uma coisa é aquilo que você faz dentro da área técnica, dar treino, orientar alunos, orientar atletas. Isso é um baita de um conhecimento e eu não duvido que você tenha capacidade para isso. Mas outra coisa é ser empresário. Trabalhar com finanças, com marketing, com vendas, com gestão de equipes, com relacionamento com cliente, enfim, lidar com o dia a dia da gestão. Então, se você se capacitou para a área técnica, também é importante que se capacite para a área da gestão. E, além disso, é muito importante que antes mesmo de começar as atividades, antes de começar a ter um CNPJ, estabelecer um plano de negócios. Aqui no canal eu tenho vários vídeos falando sobre a importância do plano de negócios e vou continuar sempre batendo nessa tecla, porque é muito importante você ter clareza sobre quais são os passos que a sua empresa vai dar depois que ela estiver formalizada.
A magia não acontece porque você tem um CNPJ. Pelo contrário, ter o CNPJ é só o primeiro passo para que tudo comece a se tornar real dentro da sua empresa e dentro do seu sonho. Então é importante ter planejamento estratégico, ter um plano de marketing, ter um plano de vendas, ter um plano financeiro, saber como você vai gerenciar as pessoas, ter um desenvolvimento operacional, saber como que vai ser o dia a dia da sua empresa, enfim, tudo que um plano de negócios envolve. Se a sua empresa está começando, é importante que você faça esse plano de negócios antes de formalizar o CNPJ. E se você já tem a sua empresa formalizada e não tem um plano de negócios bem estabelecido, é legal que você pare um tempo e se dedique a fazer isso. Porque uma vez que a empresa começa, a bola de neve também começa a acontecer. E fica difícil a gente ir ajustando o carro enquanto ele tá andando. Sabe aquela coisa que você precisa ajustar as coisas no meio do caminho? Mas isso é muito importante e muito necessário. Eu tenho atendido muitos gestores mesmo que empreendem. E para a maioria deles, o meu trabalho está sendo justamente a gente parar e elaborar um planejamento. Porque falta um estabelecimento de qual é o nicho de atuação da pessoa, como que ela aborda os clientes, quais são os produtos que ela vende e de que forma ela vende, enfim. Tudo que envolve ali o dia a dia do funcionamento dessa empresa ou dessa associação. Então, esse plano de negócios é muito importante. E dentro do plano de negócios tem um dos aspectos que se torna ainda mais importante, que é o planejamento financeiro. Então, assim, se você está abrindo a sua empresa agora, primeiro ponto, não abra a sua empresa sem ter dinheiro. Muita gente abre e monta a associação na esperança de que as leis de incentivo ou outras formas de patrocínio vão ser a salvação daquela associação. E isso não funciona, porque desde o processo de abertura já existe o investimento financeiro. É praticamente impossível você montar uma empresa completamente do zero e sem dinheiro nenhum. Às vezes, dentro do empreendedorismo, existe esse conto de fadas e o empreendedorismo gosta muito de valorizar os casos que são muito excepcionais. A pessoa não tinha nada e de repente ela se torna um excelente empresário. Ela não tinha investimento nenhum e de repente ela mudou uma determinada área. Esses casos, eles são reais, mas primeiro que a gente não sabe quais são os bastidores desses casos. E segundo, que eles são muito fora da curva. A maioria das pessoas que tenta seguir pelo mesmo caminho e ser um caso excepcional, acaba ficando pelo caminho. Então, não abra uma empresa se você não tem o dinheiro necessário para isso. É legal que você espere o tempo para poder pelo menos ter uma verba para manter o início ali da empresa e se organizar com isso. Então, se você vai por um processo de abertura, é legal que você saiba quais são os passos desse processo de abertura. A associação vai ter as reuniões, as assembleias, a escrita da ata, do estatuto, a entrada no cartório, enfim, a parceria com o contador, com o advogado. Conheça cada etapa desse processo de abertura para você não ser pego de surpresa. Uma empresa privada também vai ter a sociedade, o contrato social, a junta comercial, a Receita Federal, a relação com o contador. Depois, seja associação, seja empresa, tem a questão dos alvarás, das licenças na prefeitura, enfim, existe uma etapa, né, desse processo de abertura e cada uma delas envolve um determinado investimento. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os investimentos para abertura de uma associação. Eu vou deixar o card aqui caso você queira consultar, mas é importante que você conheça essas etapas. E além disso, que tem um planejamento financeiro para manutenção dessa sua empresa, pelo menos no primeiro ano. Por mais que você acredite que não vai ter muitos gastos, e é normal a gente fazer as contas meio que de cabeça, não, mas vai ser, eu só vou ter um gasto com isso, vai fazendo meio de cabeça, vai dar mais ou menos tanto por mês, por exemplo. Esse tipo de conta nunca funciona. É importante colocar no papel, porque sempre vão existir gastos. Eu já falei aqui das despesas, por exemplo, dos honorários com contador e advogado. Tem as custas de cartório, mesmo que depois de formalizada, às vezes a empresa precisa ter cópia, enfim, ter outros serviços de cartório que fazem parte ali do dia a dia. Tem as despesas de aluguel, de material, de utensílio, de equipamento, de uniforme, escritório, de repente, materiais de escritório,
água, luz, telefone, internet, equipamentos de computador, de tecnologia, enfim. Sempre vão existir despesas que fazem parte ali do dia a dia da associação. E é muito importante que você tenha um levantamento por escrito de tudo isso, deste planejamento. Então, a ideia desse vídeo é reforçar essa importância da preparação para que você se prepare muito antes de mergulhar, né, nesse universo do empreendedorismo. Tem gente que gosta de arriscar, eu já arrisquei e já estive nesse lugar, então eu digo para você, se você puder se preparar, vai ser muito melhor. Eu já participei do fechamento de 2 empresas, uma empresa privada e uma associação, e eu posso te dizer que isso não é nem um pouco gostoso. A sensação de frustração e de fracasso é muito grande e não vale a pena esse esforço. Então, eu tô aqui com conhecimento de causa dizendo para você, se prepare o quanto possível, não entre nessa de uma maneira imatura, de uma maneira inocente, mais ainda de uma maneira irresponsável, porque isso vai prejudicar tanto você mesmo, quanto as pessoas que estão ao redor, acreditando, investindo naquele seu sonho, na sua ideia, tá bem? Meu trabalho aqui enquanto coach é te ajudar a desenvolver esse comportamento empreendedor. Então, se você quiser saber mais sobre isso, quiser saber como que você se desenvolve, como você se prepara para empreender, pode entrar em contato comigo. E se tiver alguma dúvida a respeito de todo esse processo, de tudo que eu falei aqui no vídeo, deixa nos comentários aqui embaixo. Vamos juntos, então, profissionalizar cada vez mais a gestão desse nosso esporte. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!